E aí, pessoal, tudo bom? Resolvi uma questãozinha muito interessante de componentes simétricos, muito interessante. Vou tentar pincelar um pouco a teoria e para mostrar. Não é a ideia não é só aplicar fórmulas, correto? É assim, é entender a questão por trás a teoria por trás da questão. Vamos supor que aqui ocorreu um curto, correto? Então, haverá uma corrente aqui IA, porque é fase A, uma corrente aqui IB e uma corrente IC, correto? A princípio eu não sei o módulo dessas correntes, a fase, se estão em fase, se não estão. Bom, para diminuir a complexidade matemática de trabalhar com sistemas desequilibrados, existe uma ferramenta que a teoria de Fortescue, se eu não me engano, a pronúncia é essa, não sei, que introduziu o conceito de componentes simétricas. O que é esse conceito de componentes simétricas? É eu pegar uma corrente, o conjunto, né, 3 correntes, e dividi-las em vetores. Ou seja, cada corrente dessa aqui, eu vou dividir, vai ser a soma de 3 vetores. E quem são esses vetores? São as nossas conhecidas componentes simétricas. Então, meu IA tem uma parcela positiva, né, de sequência positiva, uma parcela de sequência negativa e uma parcela de sequência zero. A mesma coisa acontece para o IB, que tem uma parcela de sequência positiva, uma parcela de sequência negativa e uma parcela de sequência zero. Assim como o C. Ele tem uma parcela de sequência positiva, uma parcela de sequência negativa e uma de sequência zero. Tá, mas qual é o intuito de dividirmos uma corrente na soma de 3 vetores? Olha só, essas correntes aqui, ditas de sequência positiva, elas possuem o mesmo módulo, correto? São defasadas de 120 graus. Então, eu posso considerar o sistema de sequência positivo como um sistema simétrico, totalmente balanceado, correto? Isso facilita a nossa análise, que eu vou quebrar o meu problema em 3. A mesma coisa acontece para o meu sistema de sequência negativa. Ele também são 3 vetores de mesmo módulo, defasado 120 graus, só que ao contrário da sequência positiva, ele está girando em sentido contrário, por isso que é sequência negativa, correto? Uma particularidade é a de sequência zero, porque ela não é defasada em 120 graus. Todos os vetores, eles estão em fase, mas possuem o mesmo módulo. Então, o que acontece? Só para representar. Por exemplo, supondo que este aqui fosse o meu vetor IA. Então, IA poderia ser representado por essa soma. IA0, IA de sequência positiva, IA2. Geometricamente, é isso aqui que fizemos, correto? Nós pegamos o nosso vetor e quebramos em 3 vetores positivos. E isso ocorre para todas as fases, tá? Todas as fases vão acontecer isso. Tá, mas o que isso influencia no nosso problema? Olha, eu não falei para vocês que a nossa sequência positiva e a sequência negativa, elas não são simétricas, ou seja, equilibradas, são um circuito equilibrado. Então, deixa eu apagar aqui. Aqui vai estar passando meu IA. Vou representar só o IA e vocês replicam para as outras fases, tá? Eu tenho minha sequência positiva, tenho minha sequência negativa e tenho minha sequência zero, correto? Isso aqui na fase. Tá, mas e aqui? Aqui no meu neutro, onde ocorreu meu curto, só vai passar componente de sequência zero. Por quê? Porque um sistema equilibrado ele não tem corrente de neutro,
correto? Lá de circuito, se o sistema for totalmente equilibrado, essa é a parte interessante de a gente dividir o problema em 3. Então aqui a gente vai pegar uma dessas partes, dividimos o problema em componentes positivas, componentes negativas, componentes sequência zero. Então, a gente vai dividir o nosso problema e vai pegar apenas a parte de sequência zero, que é o que é pedido aqui no nosso exercício, correto? Então, eu sei que aqui também passa I1 e 2, mas passa I0, e aqui também passa I0, correto? Só que aqui no meu IN, chamar aqui de IN, correto? Então, vou redesenhar o nosso circuito aqui para a gente entender o que está acontecendo. Então, aqui nós temos a nossa impedância da linha, né? LT, se eu não me engano era isso mesmo. Sim, sequência LT. Aqui tinha da fase B, tá? E aqui tinha outra da fase C, correto? Só estou redesenhando o nosso circuito, tá? Então, aqui ocorreu um curto. Então, eles estão no mesmo potencial. E aqui tem uma impedância ZA, tá? Correto. O que ocorre aqui? Aqui não passa I0, aqui também passa I0 e aqui passa I0. E aqui é a nossa corrente de neutro, correto? Porque isso aqui está retornando lá para o início do meu circuito. Ora, não é difícil ver que o I de neutro é igual a 3 e 0, porque tem uma componente de cada fase. Por isso que N é igual a 3 e 0, correto? Então vamos lá. Como que é definido a impedância? Aqui a gente falou de corrente, né? Como é definido a impedância de sequência zero? Minha impedância de sequência zero é uma tensão, um sinal negativo, vezes I0. Tá, a gente precisa procurar esse valor aqui. E isso aqui é uma abstração que a gente vai entender aqui de onde vem. Correto? Aqui o meu circuito é definido que num sistema apenas a sequência positiva, a fonte é totalmente equilibrada e de sequência positiva. Então, a sequência positiva tem fonte, a sequência negativa não tem fonte e a sequência zero não tem fonte. Então, aqui o meu circuito ele está totalmente curto-circuitado, tá? Correto? E aqui vai aparecer uma diferença de potencial entre esse neutro aqui e o neutro lá da fonte, tá? Aparecerá aqui uma tensão V0, tá? Que é uma tensão de neutro, correto? Por isso, aqui eu vou colocar 3 e 0, vocês já vão entender. Então, o que acontece? Vocês estão vendo que essas impedâncias aqui de cada fase, elas estão em paralelo nesse sistema? Se elas estão em paralelo, minha impedância equivalente disso aí é ZL de T sobre 3, correto? Só eu fazer o paralelo. Isso aqui é ZL de T paralelo com ZL de T paralelo com ZL de T, correto? Se aqui está chegando 3 e 0, então aqui também está chegando 3 e 0. Não tem como da corrente desaparecer. Por isso, como o sistema é equilibrado, aqui a gente definiu, vai ter uma componente para cada. Então, essa impedância equivalente, posso desenhá-la aqui, que é ZL de T sobre 3, correto? Então, aqui tem meu ZA. E aqui está passando quanto a corrente? Não é 3 e 0? E aqui volta, tem a nossa impedância V0, correto? Então, se a gente fizer análise de malha aqui, a gente vai ter que ZL de T sobre 3 vezes 3 e 0, mais ZA vezes 3 e 0, mais V0 é igual a 0. Então, eu colocando I0 em evidência, certo? 3 multiplica, 3 divide, ZL de T, mais 3ZA. Isso é igual a menos V0, correto? Se eu passar o sinal para cá, V0 é igual a menos
ZL de T mais 3ZA vezes I0. Mas isso aqui é quem? Não é o próprio Z0? Então, essa é a resposta do nosso exercício. Então, essa é uma das formas de abordar esse tipo de análise, tá? Então, tá aqui o porquê da corrente de nêutron ser 3 e 0, tá o porquê, que aqui a gente coloca em evidência, de a impedância de nêutron ser 3 vezes a impedância de aterramento, correto? O candidato mais bem preparado, ele já resolveria isso rapidamente, porque ele já teria isso de cabeça. Mas a ideia aqui é passar o conceito por trás da questão, correto? Entender aqui um pouco o porquê desses sistemas de sequência, o quanto isso nos ajuda. Isso aqui é apenas uma pequena parte dele, tá? Tenha em mente que isso aqui é uma ferramenta matemática que ajuda a trabalhar com sistemas desequilibrados. Então a gente achou lá que ZL de T mais 3ZA é nossa impedância de sequência zero, correto? Então é isso aí, tá aqui nosso gabarito. Pessoal, é isso aí. O vídeo de hoje era sobre componentes simétricas. Espero ter ajudado. Até um próximo vídeo.